últimos dias, milhões de brasileiros se depararam com manchetes sobre a suspensão dos produtos IP pela Anvisa. E junto com elas vieram o medo, a desinformação, teorias políticas, dúvidas reais dos consumidores e uma pergunta muito importante. Como uma marca conhecida nacionalmente pelo slogan "Qualidade é IP" entra numa crise sanitária dessa dimensão? O problema atinge exatamente a promessa central que sustenta a reputação da marca há 75 anos e revela que negligenciar a qualidade e o regulatório nunca é a melhor decisão de negócios em empresas altamente reguladas. E se a sua empresa está passando por uma crise de gestão sanitária semelhante à da IP e você precisa realizar mudanças estruturais para remediar o seu sistema de qualidade, saiba que esse vídeo tem o apoio da Gerbera Group. A Gerbera é uma agência de inteligência regulatória que transforma requisitos regulatórios em vantagem competitiva. Seu negócio não precisa de mais uma consultoria. O que ele talvez precise são de pessoas e processos que atuem como verdadeiros ativos de inteligência regulatória. E a Gerbera pode te ajudar nisso. Entre em contato e solicite um diagnóstico inicial pelo link que está na descrição desse vídeo. A história começa muito antes de toda essa repercussão. Em novembro de 2025, a empresa identificou a presença de Pseudomonas aeruginosa em lotes específicos de lava-roupas líquidos. Então, ela voluntariamente alertou a Anvisa e realizou o recolhimento dos lotes contaminados, como toda empresa que de fato preza pela qualidade deve fazer. Há inclusive relatos de uma consumidora de Florianópolis que chegou a registrar uma reclamação no saque da empresa por identificar fortes odores e estufamento da embalagem nos produtos adquiridos por ela. Isso aconteceu em dezembro de 2025, ou seja, há realmente fortes indícios de que os produtos tenham chegado contaminados aos consumidores finais. Mas como é possível que uma bactéria cresça justamente em produtos de limpeza? Não usamos produtos de limpeza para remover germes e bactérias das superfícies? Pois bem, acontece que a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria altamente resistente e por isso mesmo causa muita preocupação em saúde pública. Ela é capaz de formar biofilmes que impedem que produtos de limpeza, desinfetantes e até antibióticos sejam capazes de eliminá-la. Biofilmes são comunidades bacterianas aderidas à superfície e protegidas por uma matriz viscosa. Na prática, a bactéria gruda em tubulações e equipamentos e torna-se extremamente resistentes. E consegue sobreviver a processos de limpeza, inclusive os industriais. Outra característica da Pseudomonas é que ela cresce em ambientes úmidos. E existe um detalhe técnico importante que precisa ser considerado aqui. Muitos produtos de limpeza líquidos possuem água em sua composição. Ou seja, sem um sistema eficaz de controle microbiológico, esses produtos podem se tornar os próprios ambientes favoráveis à proliferação bacteriana, ainda que sua indicação de uso seja remover germes e bactérias. É bem provável que a Pseudomonas aeruginosa não venha causar nenhum tipo de problema de saúde em mim ou em você, que somos pessoas saudáveis e com o sistema imune funcionando perfeitamente. Mas ela é uma bactéria oportunista e por isso mesmo rastreada em hospitais. Por quê? Porque ela pode causar diversos tipos de infecções graves e até septicemia em pessoas vulneráveis. Mas que pessoas são essas e qual é o grupo de risco? Pacientes hospitalizados, idosos, recém-nascidos e pessoas imunossuprimidas, seja por contaminação por HIV, tratamentos específicos como os de câncer ou até mesmo transplantes. As estimativas mais recentes indicam que os produtos da IP estão presentes em cerca de 95% dos lares brasileiros. Isso significa algo em torno de 74 a 75 milhões de lares com a presença de produtos da marca. O detergente IP é o mais vendido do Brasil porque tem muita qualidade. É Pseudomonas chegando de carona em 75 milhões de casas no Brasil, gente. Misericórdia! Esse dado ajuda a explicar por que a crise ganhou proporções tão grandes. Trata-se de uma marca extremamente capilarizada, os produtos estão no conteúdo da maioria das famílias brasileiras e muitas delas são usadas em roupas e utensílios domésticos e ambientes com crianças e bebês. Ou seja,
Quando a Anvisa publica uma medida cautelar envolvendo uma marca com essa presença nacional, o impacto deixa de ser apenas regulatório e de saúde pública e passa a ser social, reputacional e, acima de tudo, emocional. Eu nunca vi tanta mãe apavorada nos grupos de WhatsApp em 24 anos de profissão. Desde que a presença da Pseudomonas aeruginosa foi notificada em novembro de 2025 nos produtos da IP, a fabricante Química Amparo vem trabalhando num plano de ação e conformidade regulatória desenvolvido em conjunto com a própria Anvisa. Ou seja, a inspeção realizada agora em maio de 2026 teve como objetivo atestar se o plano de ação está de fato funcionando. E pelo visto, podemos dizer que não, né? Foram 24 linhas de produção suspensas, com recolhimento dos produtos do mercado, suspensão de comercialização e determinação para que a população não consuma os lotes dos produtos envolvidos. Gente, foi um baita baque operacional, com um prejuízo financeiro gigantesco. Porque essa medida cautelar da Anvisa paralisa a operação de uma fábrica inteira. E pior, interrompe a comercialização e aumenta os custos operacionais com os recolhimentos em escala nacional. Mas não só. Cada não conformidade apontada na inspeção gera uma ação corretiva, que na maioria das vezes é estrutural. E tudo isso vai custar muita grana. Então, não é de se estranhar que o primeiro posicionamento da empresa tenha sido tão reativo. Segundo eles, a decisão da Anvisa foi arbitrária e desproporcional e deu pano para manga para muita gente dizer que a decisão da agência foi pura politicagem. Mas segura essa informação que já a gente entra nessa seara. Agora vamos ao que mais interessa. Por que a Anvisa tomou a decisão de suspender a produção da IP em Amparo? O resultado da inspeção, realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária de Amparo, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a própria Anvisa, identificou indícios de contaminação microbiológica, acúmulo de sujeira no piso, poeira sobre máquinas e tubulações, condições inadequadas de limpeza dentro da unidade fabril e o mais grave, problemas estruturais no escoamento de esgoto que poderiam ser apontados como a possível origem da contaminação da água utilizada no processo produtivo, o que, obviamente, precisa ser investigado pelo próprio sistema de qualidade da empresa. Para mim, aqui está a maior contradição de todas. A reputação da marca IP foi criada sobre uma promessa de marketing que se revelou insustentável operacionalmente. Uma coisa é dizer, qualidade que se vê, com certeza é IP. E a outra, completamente diferente, é comprovar isso durante uma inspeção sanitária. E a fragilidade do sistema de qualidade da IP não se revelou somente durante a inspeção, mas também no posicionamento da empresa diante da crise, com comunicados reativos, preocupados somente em resolver juridicamente a situação e colocando o próprio consumidor em segundo plano. O saque se demonstrou inoperante por 2 dias. E o Brasil, né, gente, não perdoou. Não faltaram reclamações nas redes sociais da empresa, memes, desinformação rolando solta no WhatsApp, polarização política e muita gente perdida sem saber o que fazer. A lição número 1 em gestão de crise sanitária é que é preciso colocar o consumidor em primeiro lugar desde o primeiro minuto. E o caso da IP se mostrou uma aula do que não deve ser feito. Bom, a essa altura do campeonato, você, consumidor ou consumidora, já deve saber o que fazer. Mas se ainda não sabe, checa a lista de produtos afetados aqui na descrição do vídeo. Verifica se você tem algum desses produtos em casa e se o lote termina com o número 1. Ah, e uma informação importantíssima. O lote, ele não é impresso no rótulo do produto. Ou seja, você não vai encontrar ele, por exemplo, no código de barra. Mas você vai encontrar ele impresso sobre o plástico e que nesse caso aqui está bem transparente, quase não dá para ver. Pessoas que têm mais de 40 anos como eu têm uma baita dificuldade. Então pede para a moçada de casa te ajudar a identificar esse lote. Ah, mas a decisão da Anvisa não foi suspensa pela empresa? Sim e não. A Química Amparo entrou com um recurso administrativo que, por lei, tem efeitos suspensivos sobre a resolução da Anvisa.
Mas a própria agência emitiu uma nota reforçando que mantinha sua avaliação de risco sanitário e a recomendação de não usar os produtos. Esse recurso será julgado pela diretoria colegiada da agência nos próximos dias. A minha recomendação pessoal como sanitarista é: guarde o seu produto até que a empresa possa atender a sua solicitação ou tente devolvê-lo no mercado em que você comprou. Não utilize nem para lavar chão, gente. Ao menos que você queira que o seu cachorro idoso ou o ambiente seja contaminado por pseudomonas. Quem deve tratar do descarte desses produtos é a própria Química Amparo, a fabricante dos produtos IP. Outras recomendações importantes: troque as esponjas da pia, higienize novamente as louças e roupas com produtos seguros, especialmente se há pessoas do grupo de risco na sua casa, e fique atenta a sintomas intestinais, respiratórios, irritações de olhos e pele. E estamos no Brasil, né, gente? Então sempre vai ter um oportunista tentando comercializar os produtos mais baratos. Identificou uma situação assim no mercado, perto da sua casa? Acione o Procon. Os detalhes também você encontra na descrição desse vídeo. E depois de tudo que te contei, você ainda continua achando que a medida da Anvisa foi exagerada ou descabida? Então senta que eu vou te contar duas histórias. A Pseudomonas aeruginosa já causou crises sanitárias gravíssimas ao redor do mundo. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu na Noruega em 2002. Hospitais de todo o país começaram a registrar infecções em pacientes internados, principalmente aqueles que estavam na UTI. E depois de uma investigação gigantesca, descobriram que a origem estava em um produto chamado Dent-O-Sept, um suave usado para higiene bucal hospitalar e que era registrado na Noruega como um dispositivo médico. A contaminação não aconteceu no hospital, e isso é importante que vocês registrem. Ela aconteceu na própria fábrica do produto. Foram 231 pacientes infectados e 71 mortes associadas ao surto. E o detalhe mais assustador: a cepa contaminante persistiu por longos períodos de tempo na planta fabril. Ou seja, a fábrica continuava produzindo produtos contaminados, mesmo após os procedimentos rotineiros de limpeza e desinfecção. A bactéria havia formado biofilmes na linha de produção e sobrevivia aos processos de sanitização mais agressivos. Esse caso mudou profundamente a visão europeia sobre validação de limpeza, sanitização industrial e monitoramento microbiológico contínuo. E também consolidou uma percepção que hoje é central para a vigilância sanitária. Produtos não estéreis podem sim causar grandes problemas de saúde pública e serem fatais. Outro episódio famoso aconteceu na Inglaterra e envolveu algo aparentemente muito simples: uma solução salina usada em cuidados pós-piercing. E quem faz piercing geralmente são pessoas saudáveis. Um produto comercializado justamente para reduzir o risco microbiológico acabou funcionando como um veículo bacteriano. Pessoas começaram a desenvolver infecções graves após usar a solução contaminada por Pseudomonas aeruginosa, incluindo abscessos, inflamações intensas e infecções persistentes. A investigação epidemiológica identificou dezenas de pessoas infectadas em diferentes regiões do país e levou ao recolhimento nacional do produto. Embora não tenham sido oficialmente reportadas mortes diretamente associadas ao caso, o episódio gerou grande preocupação sanitária. A origem provável da contaminação apontou novamente para falhas industriais relacionadas à fabricação, controle microbiológico, água e higiene industrial. Então, mais uma vez, a água aparece como protagonista do caso. Esse caso se tornou emblemático porque mostrou que produtos líquidos aparentemente simples, usados diretamente na pele e por pessoas saudáveis, também dependem de sistemas de controle de qualidade microbiológica para não se transformar em riscos à saúde pública. Portanto, a decisão da Anvisa não é política, ainda que os donos da Química Amparo tenham um posicionamento ideológico distinto do governo atual. E eu vou repetir aqui algo que já falei muito durante a pandemia. A Anvisa é uma agência de Estado e não de governo. Assim como ela agiu movida pela ciência no governo Bolsonaro, ela adota a mesma postura agora no governo Lula.
E reduzir tudo isso à politicagem é demonstrar uma ignorância imensa sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Infelizmente, esse tipo de discurso só enfraquece as nossas instituições democráticas e não contribui em nada para o crescimento do país. O que estamos tratando aqui são sobre decisões de negócio que impactam a saúde de milhões de pessoas, independente se esses gestores dessas empresas são de direita ou de esquerda. E ainda me entristece muito ver discussões tão rasas pelo Brasil. Isso demonstra o quão necessária é a reeducação regulatória nesse país. E democratizar esse conhecimento é o ideal pelo qual lutamos todos os dias aqui na Regulatory Academy. No Brasil, as boas práticas de fabricação para saneantes são regulamentadas pela RDC 47 de 2013. Mas aqui existe uma discussão muito importante. Diferentemente de outros segmentos regulados, como dispositivos médicos e medicamentos, os fabricantes de saneantes não possuem obrigatoriedade ampla de certificação sanitária formal em boas práticas. Isso significa que muitas empresas acabam tratando o sistema de qualidade como algo documental, burocrático ou apenas necessário durante inspeções e auditorias. E isso acaba contaminando a própria cultura organizacional da empresa. E sistemas de qualidade frágeis raramente falham de forma silenciosa. Quando eles falham, o problema geralmente aparece no produto, no consumidor ou na reputação da própria empresa. Ainda que a palavra qualidade esteja presente no seu slogan, se ela não estiver no centro das decisões de negócio, situações como esta continuarão acontecendo. A última sexta-feira foi somente uma sexta comum para quem trabalha no regulatório. Para profissionais como nós, medidas cautelares sanitárias não são eventos raros. Quem acompanha o Diário Oficial da União todos os dias sabe que diariamente acontecem recolhimentos, suspensões, interdições, cancelamentos de registro, de autorizações e por aí vai. Se todas as pessoas compreendessem a importância da regulação sanitária, se a sociedade e as empresas reconhecessem o valor do profissional regulatório de qualidade, nosso país, gente, se tornaria uma potência global imparável. E se você percebeu o tamanho da responsabilidade envolvida nessa área, talvez tenha entendido por que assuntos regulatórios é uma das profissões mais estratégicas e também mais subestimadas do Brasil. Enquanto muita gente só percebe o regulatório durante uma crise como essa, existem profissionais trabalhando todos os dias para evitar que ela aconteça. E é exatamente isso que ensinamos aqui na Regulatory Academy. Se você tem curiosidade sobre a profissão e quer aprender como iniciar nessa carreira, entra agora para o nosso campus digital, nesse QR Code que aparece aqui na tela. E se quiser acelerar a sua trajetória profissional, venha fazer parte do Regulatory Club, a nossa comunidade de formação técnica, networking e desenvolvimento de carreira regulatória. Esse caso é muito didático e mostra algo fundamental. Assuntos regulatórios não é só lidar com papelada. É gestão de risco, compliance, qualidade, saúde pública e, acima de tudo, reputação corporativa. Curiosamente, é nos momentos de crise que esse trabalho se torna mais visível, porque as empresas percebem que conformidade não é opcional. Qualidade não pode ser só um nome bonito do marketing. Gestão regulatória não serve apenas para aprovar produto. Na maioria das vezes, o trabalho regulatório passa despercebido. E isso é bom, porque normalmente significa que o próprio sistema está funcionando. Ou então, que alguém está segurando as pontas, né? Pode acontecer. Talvez a maior lição dessa história seja entender que vigilância sanitária não existe para dificultar o objetivo das empresas. Ela existe para reduzir o risco sanitário e proteger a população. A IP agora tem uma grande chance nas mãos. A possibilidade de transformar essa crise sanitária num case de reposicionamento de marca. Usar os requisitos regulatórios como vantagem competitiva. Mas para isso, todo o seu sistema de qualidade deverá ser remediado e colocado no centro da estratégia da empresa. Só se isso acontecer é que o consumidor se tornará genuinamente a prioridade durante a gestão dessa crise. Porque qualidade que se vê precisa ser enxergada, sim, pelo consumidor, mas, acima de tudo, pelos reguladores.